Olá, seja muito bem-vindo ao canal Justifica-me. Hoje nós iremos entrar efetivamente nos sermões do livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Hoje é o primeiro sermão, o sermão 1, e nós iremos falar sobre um tema muito importante, que esse princípio do primeiro sermão tem que permear todos os outros, que o tema é: o que é a verdade? O que seria a verdade em si? É exatamente sobre isso que iremos tratar neste momento, e eu quero lhe convidar para você orar junto comigo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esse momento que podemos abrir a Tua Palavra e entender mais da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. Que possamos, ó Pai, através desses sermões, através de cada vídeo, poder compreender, Senhor, a verdade para os últimos dias. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir aqui o livro de Marcos, no capítulo 10, que o tema vai ser a verdade em si. O que é a verdade? Mas antes de falarmos especificamente sobre a verdade, precisamos entender como podemos receber a verdade. Como é que eu posso receber a verdade do reino dos céus? Olha só aqui no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 13, diz: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, aqui o Senhor Jesus ele nos dá um princípio. Ele nos fala como receber o reino de Deus. O que é que está escrito? Que devemos receber o reino de Deus como crianças. Ou seja, o que significa ser como criança? É receber o reino de Deus em humildade. É receber o reino de Deus entendendo que não sabe nada. Entendendo que não sabemos absolutamente nada sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é um reino onde nós estudamos, nós vamos atrás do reino de Deus e pela nossa própria capacidade intelectual nós começamos a entender o reino de Deus. Não. O reino de Deus é uma revelação. O reino de Deus é o Senhor Deus mesmo que revela os seus princípios ao ser humano. Então, não depende da capacidade intelectual do ser humano, mas depende de Deus ter misericórdia, de revelar para o ser humano isso. Então, receber como uma criança é entender que não temos capacidade alguma por nós mesmos, e não ter orgulho em nós daquilo que a gente supõe saber. Agora, será que somente é só quando eu recebo o reino de Deus? Será que é somente no princípio da vida cristã eu devo receber o reino de Deus entendendo que eu não sei nada e preciso aprender? Tem outro texto que pode nos ajudar, que é Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Verso 1 a 3, diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então veja, não é apenas no início, não é apenas no início da caminhada cristã que é necessário receber o reino de Deus como uma criança, mas durante todo o período da vida cristã. Jesus disse que devemos nos tornar como crianças, nos converter e nos tornarmos como crianças. E a criança, ela não tem muito orgulho, né, da sua própria sabedoria, né? E inclusive aqui no livro é comentado que os adultos, eles são mais orgulhosos. Eles são menos dispostos a aprender do que as crianças. Então é por isso que Jesus diz que nós devemos, além de receber o reino de Deus como uma criança, devemos nos tornar como crianças. E
durante toda a nossa vida cristã, sermos como crianças. Isso parece algo simples, não? Parece algo até básico, mas infelizmente isso é deixado de lado. Muitos dos problemas que há no cristianismo é porque muitas pessoas ainda não se tornaram como crianças. Ainda não deixaram aquele egoísmo, aquele orgulho que luta pela supremacia no coração humano. Muitas das vezes, a base das discussões, a base das contendas está no orgulho. Está naquela ideia assim, não, eu estudei e eu sei esse assunto. Então você tem que me ouvir porque eu sou autoridade no assunto. Muitas vezes a raiz do orgulho brota e muitas das vezes surge a contenda a partir disso. Porque muitas vezes é natural do ser humano de quanto mais ele estuda, quanto mais ele vai se aprofundando em algum assunto, menos a pessoa tende a ouvir o outro. Então é aí que Jesus ele toca exatamente nesse ponto da humanidade. Porque o saber ensoberbece. Quanto mais a pessoa julga saber, menos ela está disposta a aprender. E olha só, tem um texto que pode nos ajudar bastante, que é 1 Coríntios capítulo 8, que vai elucidar isso de forma clara. Há um princípio que Deus, em sua santa misericórdia, ele nos fala em sua palavra, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 2. O verso 2 diz assim: Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Esse é o princípio que, de fato, se esse princípio for seguido nas nossas vidas, muitas contendas, muitas discussões, muitas coisas podem ser evitadas pelo fato de que, se a Bíblia está dizendo, olha, se você julga saber alguma coisa, entenda que você não sabe como convém saber. Ou seja, você não sabe de fato como você pode saber. Isso é um princípio que a Bíblia vai trazer, de que, olha, você estará sempre em constante aprendizado. Nunca você pode se arrogar, ou eu posso me arrogar e dizer assim, já sei isso aqui. Isso aqui não tem mais o que aprender nisso. E isso diz muito mais também respeito com a questão em relação à Bíblia. Porque jamais poderemos chegar e dizer assim, não, este capítulo aqui já estou cansado de ler ele, já li, já entendi ele de diversas formas, então não quero ler este capítulo não. Jamais podemos fazer isso. Jamais podemos nos sentir no direito de dizer, ó, esse capítulo aqui, esta parte da escritura não venha contender comigo, porque eu entendo, eu sei. Não, irmãos. Nós nunca saberemos como devemos saber. Este é um princípio que permeará toda a eternidade. Os salvos em toda a eternidade estarão estudando os princípios do reino de Deus, estarão estudando a cruz de Cristo por toda a eternidade. Esse é um princípio que nós devemos ter em mente. Desde esse primeiro vídeo, desde esse primeiro sermão aqui, do capítulo 1 do livro A Mensagem do Terceiro Anjo, até o final. E até toda a eternidade. E, inclusive, eu quero ler um texto também aqui, onde diz assim: as Escrituras constituem a expressão dos pensamentos de Deus a respeito desse propósito, ou seja, do propósito eterno de Deus. E são elas que nos desdobram esse propósito, o anunciam e o tornam conhecido. Muito bem. Que tipo de propósito é este? Eterno. Qual é a profundidade, então, dos pensamentos de Deus? Qual é a abrangência desse propósito? Eterna. Qual é a profundidade, então, dos pensamentos expressos nas Escrituras? Eterna. Olha só que coisa maravilhosa. Então, quando nós vemos um versículo bíblico, aquele versículo ele tem ideias eternas ali dentro dele. Nós podemos tirar várias e várias aplicações, várias e várias lições daqueles versos, cada versículo da Bíblia. Observe um detalhe. Olha o poder que existe um verso da Bíblia. Simples. Gênesis capítulo 1, Deus diz, haja luz, e houve luz.
A palavra de Deus, ela é poderosíssima. A palavra de Deus, ela é eterna. E perceba que lá no começo, Deus falou e todas as coisas se fizeram. E a Bíblia diz que é por esta mesma palavra que as coisas se mantêm hoje como estão. Os mundos são sustentados por essa mesma palavra. Então a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é profunda demais. Entendendo que a palavra de Deus, então, tem toda essa profundidade, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim aqui no livro de Romanos, capítulo 11, e que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Então, é uma profundidade a sabedoria de Deus. E em cada versículo da Bíblia está ali perante nós toda a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é eterna. Logo, cada versículo tem mensagens eternas para nós. Eu nunca, jamais posso dizer que cheguei ao fim, já esgotei aquele versículo, porque ele sempre vai ter algo a mais para nos dizer. Dentro de toda essa profundidade, como nós podemos chegar então a entender tudo isso? Como é que nós podemos entender se é tão profundo, se é tão imenso, é eterno os pensamentos de Deus? Como é que eu, um mero ser humano, posso chegar a esse entendimento? Nós veremos isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Somente quem pode trazer o entendimento, somente quem é que entende as profundezas de Deus e pode nos trazer ao entendimento essas coisas? O Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus pode nos dar discernimento. Somente o Espírito de Deus, ele pode trazer para nós as profundezas de Deus de forma que a gente entenda. Somente o Espírito. Isso precisa ficar claro, somente o Espírito. E nós vamos ver por que isso precisa ficar tão claro para nós no decorrer aqui do livro. Existe uma promessa sobre o conhecimento da verdade. E essa promessa se encontra em João 8,32. É uma das maiores promessas da Bíblia. João capítulo 8, versículo 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero pegar a primeira parte desse verso. E conhecereis a verdade. Então, Deus está prometendo que eu e você iremos conhecer a verdade. E lembra o texto, o título do nosso sermão? O que é a verdade? Então, para que possamos saber o que é a verdade, Deus tem que revelar para nós. E mediante quem Deus revela para nós a verdade? Mediante o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus, somente Ele pode dizer para nós o que é a verdade. Por que muitas vezes não conhecemos de fato a verdade? Porque falta a busca pelo Espírito Santo. Falta a humilhação diante de Deus. Falta confessar os pecados a Deus. Dizer a Deus, Senhor, eu sou orgulhoso. Senhor, eu acho que eu sei. Muitas vezes, vários detalhes bíblicos passam despercebidos, porque muitas vezes a gente pega a Bíblia e por a gente já ter lido aquela passagem, a gente já lê e já pensa, isso aqui eu já li, isso aqui eu conheço, essa passagem. E por isso que muitas vezes vem a tradição. Muitas vezes você ouve algumas citações bíblicas ou até ditados que nem estão na Bíblia, mas por quê? Porque é tradição. Porque de tanta pessoa ouvir, ela já incorpora aquilo. Ou então, muitas vezes a pessoa lê a escritura, mas pelo fato de ela fazer ano bíblico, outras coisas, e ela já se sentir familiarizada, ela lê e muitas vezes passa despercebido vários detalhes, porque dentro do coração dela, ela sente que ela já conhece, que ela já sabe.
E muitas vezes ela pensa que está disposta a aprender, quando na verdade o coração se sente orgulhoso. Não, isso aqui eu já sei. Este versículo aqui, esse capítulo eu já sei sobre o que fala. Mas, irmãos, todas as vezes que nós vamos ler as Escrituras, devemos ler como se aquela fosse a primeira vez que nós estamos lendo aquele verso. E dessa forma, nós iremos enxergar muito mais do que normalmente a gente enxerga. Agora tem um ponto muito interessante que o livro vai trazer, inclusive eu gostaria muito de ler aqui agora essa parte do livro. O livro ele vai trazer algumas formas como as pessoas buscam a verdade, né? Como é que as pessoas normalmente elas buscam a verdade? Nós já vimos que o método correto da parte de Deus é buscar o Espírito Santo nas Escrituras, buscar nas Escrituras a verdade e rogar a Deus através do Espírito Santo que nos mostre qual é a verdade. Porém, vamos falar sobre alguns métodos que as pessoas utilizam e que eu achei fantástico isso aqui, que acontece muito e que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar à verdade e ficam em tradições de homens, porque em vez de ir direto à fonte, a Deus, a sua palavra, o Espírito Santo, elas vão para outras fontes. Olha só que coisa interessante. Eu irei ler, esse texto é um pouco maiorzinho, mas eu irei ler porque é muito, muito importante essa parte e realmente define, né, o que acontece muitas vezes, onde a T. Jones ele diz assim: eu me lembro de que certa vez, numa reunião campal, um irmão leu algumas passagens do começo ao fim, sem parar. Isso foi tudo que ele fez. Era uma leitura bíblica, mas as ideias que ele suscitou com aquela leitura bíblica eram novas para um grande número de ouvintes. Uma meia dúzia de pessoas, mais ou menos, veio até mim como grupo e perguntou: então, irmão Jones, o que você acha sobre isso? Bem, não. Eu respondi: não importa o que eu penso sobre isso. O que vocês mesmos pensam sobre isso? Bem, não sabemos o que pensar sobre isso, responderam. Então eu disse: descubram. Aí a T. James agora ele diz, né? Imaginem se eu tivesse dito que eu não acreditava naquilo. Eles teriam ido embora dizendo: eu não acredito nisso porque o irmão Jones disse que não acreditava. Imaginem se eu tivesse dito que era verdade. Eles teriam dito: é verdade mesmo. O irmão Jones diz que é verdade. Assim, minha intenção é não lhes dizer nada sobre o que eu penso. Isso não lhes interessa. Vocês devem conhecer por conta própria o que é a verdade. Essa é a postura que eu pretendo adotar neste instituto. Minha expectativa é que coisas novas vão surgir aqui. Nunca participei de uma reunião dedicada ao estudo da Bíblia em que o Senhor não nos tenha dado algo que era novo, belo, grandioso e glorioso. Mas a posição que quero ocupar afirma-se plenamente nesta promessa: conhecereis a verdade. Olha só, vou continuar a leitura, mas olha só que coisa interessante. Havia ali um irmão, né, que pregou, ele só leu as passagens e trouxe algumas ideias que eram novas para algumas pessoas. E aí, quando veio ideias novas, o que elas fizeram? Foram para a Bíblia? Foram perguntar a Deus: Senhor, é isso mesmo? Fizeram vigília? Fizeram jejum? Oração? Não. Foi para o homem. Irmão fulano, o que o senhor acha? Será que isso é verdade mesmo? Eu achei estranho. Irmãos, não é assim. Devemos indagar a Deus. Senhor, isso é verdade? Porque qual é a promessa? Conhecereis a verdade. Então, se eu quero saber se aquilo que pela primeira vez eu estou ouvindo é verdade ou não, eu devo ir a um homem? Não. Eu devo ir a Deus. Eu devo pedir ao Espírito Santo que me diga se essa é a verdade ou não. É as Escrituras que devem ser o meu alicerce. Agora, olha só. Continuando. Mas conheço pessoas, e vocês, sem dúvida também, que parecem se apegar à ideia de que a única maneira de conhecer a verdade é levantar todas as objeções possíveis e exigir respostas. Mas aí, olha só. Mas quando eu levanto todas as objeções que conheço contra determinado ponto e encontro respostas para todas elas, será que passo a ter certeza do que é a verdade? Posso ter certeza dela? Não. E isso porque há objeções que eu nunca imaginei. Vocês percebem? Seguindo esse raciocínio, será que eu posso ter certeza de que é a verdade depois que toda objeção possível é apresentada contra ela por todo e qualquer ser no universo? Posso ter certeza da verdade depois disso? Quando todas as objeções são respondidas, será que isso me garante que aquele ponto é de fato verdade?
Se a resposta for sim, que garantia eu tenho de que viverei o tempo suficiente para conseguir respostas satisfatórias para todas as objeções? Podemos chegar à verdade dessa forma? Existe alguma possibilidade de chegar à verdade por meio de objeções levantadas e respostas alcançadas? Não, Senhor. Qual a vantagem de iniciar por uma estrada cujo fim você nunca alcançará? Certamente uma estrada equivocada. O melhor é nem começar a viajar nela. Olha só que coisa maravilhosa. Existe também esses momentos em que as pessoas fazem assim, olha, para eu saber se é verdade, eu tenho que levantar todas as objeções possíveis. E aí, se eu ficar convencido de que é verdade, então agora eu vou crer que isso é verdade. Mas você percebe a fragilidade disso? Porque eu não vou conseguir jamais na minha vida levantar todas as objeções possíveis para determinado assunto. E se eu nunca vou conseguir fazer isso, e aí ele finaliza dizendo, se eu nunca vou conseguir finalizar essa estrada, é melhor eu nem começar a trilhar nela. Porque vai existir sim objeções que eu não pensei, e talvez pode existir alguma objeção que se eu pensasse, eu não aceitaria aquela verdade. Então, ou seja, eu não fico sobre um alicerce firme. Eu mesmo estou ali julgando a verdade, dizendo se ela é verdade ou não. Eu estou colocando parâmetros humanos sobre determinado assunto. Então, esse não pode ser o caminho para a verdade. E aí ele continua dizendo assim, outra coisa, é possível haver alguma objeção contra a verdade? Vamos pensar nisso com cuidado. Quando algo é apresentado, será que deveríamos dizer, eu tenho uma objeção contra isso? É essa postura que devemos adotar? Não. Devemos perguntar se é a verdade. E se for, não há nenhuma objeção e não pode haver nenhuma objeção contra ela. Nossa objeção é uma fraude. Vocês percebem? O que devemos perguntar é, será que isso é a verdade? Isso não está nas Escrituras? Sim, nada podemos contra a verdade. Então, se é verdade de fato aquilo que alguma pessoa está apresentando, não existe objeções à verdade. Agora veja. Ele agora vai dizer sobre outra forma que as pessoas tentam chegar à verdade. Diz assim. Então, uma outra maneira que as pessoas têm de chegar à verdade é ouvir os dois lados da questão. Vocês mesmos já ouviram pessoas com esse pensamento. Elas dizem, esse é um lado da questão, mas agora eu quero o outro lado antes de decidir. O que significa ouvir um lado da verdade? Se eu digo que existe um lado da verdade e que existe o outro lado da verdade, então, onde está a verdade? Buscar cada lado da verdade é o mesmo que buscar o erro. Alguns dizem, já ouvi um lado, agora quero ouvir o outro lado. Com essa atitude, como posso dizer qual é a verdade, afinal de contas? Mas vamos imaginar que eu de fato ouvi uma verdade, e é disso que precisamos. E eu não fico satisfeito até ouvir o outro lado. O que é esse outro lado? Se eu assumir que um lado é a verdade, o que será o outro lado? O erro. Olha só. Então, se eu digo assim, para eu chegar à verdade, eu preciso ouvir os dois lados. Então, o que está sendo mostrado aqui é, se eu preciso sempre estar ouvindo os dois lados para saber o que é a verdade, significa que eu sempre preciso ouvir o erro, eu sempre preciso buscar o erro para poder chegar à verdade. Será que é isso que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz para procurarmos o erro até encontrarmos a verdade? Não, não encontramos nenhum versículo bíblico indicando isso para nós. Continuando diz, bem, alguém pode dizer, eu ouvi o seu lado da questão, e me parece que se trata da verdade, mas eu quero ouvir o outro lado. A verdade é a palavra de Deus, mas o que alguns propõem é que devemos esperar ouvir o outro lado antes de saber se algo é verdade ou não. Em outras palavras, devemos comparar o ponto que achamos ser verdade com uma porção de mentiras. Assim, uma porção de mentiras se torna um teste da verdade. Não precisamos ouvir o outro lado. Tudo o que queremos é a verdade. Temos aqui um lado da verdade e ali o outro lado da verdade. Alguém ouve ambos os lados de acordo com seus objetivos. Como é que ele vai chegar à verdade? Do seu próprio modo. Olha só.
Então, o método não são estes os métodos. O verdadeiro método, então, qual é o método? Então, tem algumas pessoas que sempre tendem a quer ouvir os dois lados. Procuram lados da verdade, como se a verdade tivesse lados. A verdade é uma só. Não existe um lado da verdade e outro lado da verdade. Existe a verdade. Então, eu não preciso buscar as mentiras para poder saber o que é a verdade. E também, a gente viu também que existem outras pessoas que, para chegar à verdade, levantam todas as objeções possíveis, mas nós já vimos também que não existe objeção contra a verdade. Então, é muito mais fácil, muito mais coerente para mim eu ir direto aonde? Na fonte. Ir direto à fonte. E qual é a fonte? Existe uma fonte aberta, as Escrituras. Agora, simplesmente ir às Escrituras por conta própria? Não. Precisamos de um auxiliador que nós já lemos. E temos mais uma promessa que está aqui em João, capítulo 14. Diz assim, verso 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então temos uma promessa de que o Espírito da verdade foi enviado para nós. Cristo está rogando por nós para que o Espírito da verdade seja enviado, e ele é enviado para que nós possamos chegar à verdade. Então, a verdade, ela tem um espírito, existe o espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Essa é a promessa. Então, se eu quero saber qual é a verdade, eu preciso buscar a Deus em sua palavra, em oração, como uma criança, dizendo, Senhor, eu não sei nada, Senhor, me ensina. Me ensina porque eu não sei. Irmãos, não importa se eu sou muito conhecedor na minha própria visão, se eu conheço, se eu já estudei, se eu já fiz tantas e tantas faculdades, escolas superiores, não. O que importa é o espírito com que eu chego até as Escrituras. É isso que vai determinar se eu vou saber o que é a verdade ou não. Não importa os meus conhecimentos seculares, não importa os meus conhecimentos acadêmicos, não importa nada disso. O que importa é como é que eu estou chegando a Deus através da palavra dele. Olha só esse texto, que forte. Anjos do mundo das luzes estarão com aqueles que, em humildade de coração, procuram a orientação divina. Mas, se a Bíblia for aberta com irreverência, com sentimento de autossuficiência, se o coração estiver cheio de preconceito, Satanás estará ao seu lado e ele colocará as claras declarações da palavra de Deus sob uma luz pervertida. Olha só, existem dois espíritos que estão prontos para agir quando você abre a sua Bíblia. E o que vai determinar qual espírito estará ali guiando é exatamente a forma como você chega às Escrituras. Se você chega com humildade, dizendo, Senhor, não sei de nada, ensina-me tu, pedindo a Deus misericórdia para que ele te ensine a palavra, você tem a certeza de que o Espírito da verdade lhe guiará a toda a verdade. Porém, se você vai até as Escrituras com sentimento autossuficiente, se você procura vários lados da verdade, se você procura todos os argumentos humanos possíveis, e várias formas, sem ser diretamente a Bíblia e oração, pedindo a Deus para que ele esteja ali com você, você já sabe quem vai estar do seu lado. E não é o Espírito da verdade, é Lúcifer. Lúcifer, todas as vezes que abrimos a Bíblia, ele está disposto a estar ao nosso lado para dar a interpretação dele, para dar a visão que ele quer que você tenha, ou seja, ele quer que você seja um cego espiritual. Então, precisamos aprender isso. Eu quero mostrar também um texto. No capítulo 2 aqui de 2 Tessalonicenses, verso 7, diz assim: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, aqui está mostrando para nós uma classe de pessoas que perderão a salvação. Aqui diz por que elas vão ser enganadas. Por que quando Satanás começa a operar sinais, milagres, prodígios, várias coisas, essas pessoas são enganadas? Pelo seguinte, observe comigo novamente, aqui no versículo 10. E com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que seria esse amor da verdade? Nós iremos ver isso também em outros sermões. Mas o que seria esse amor da verdade? Existem pessoas que conhecem a verdade, mas não têm amor pela verdade. Não introduz essa verdade de fato na alma, no cotidiano. Não obedece de fato a essa verdade. Há muitas pessoas que prezam mais pelo conhecimento teórico do que pela prática em si. E a Bíblia diz que nós somos purificados pela obediência à verdade. Então, não basta apenas eu ter o conhecimento teórico. Não basta apenas eu conhecer a teoria da verdade. Eu preciso incorporar essa verdade na minha vivência todos os dias. Porque aqui está falando desta classe que o próprio Deus vai enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira. Por quê? Porque eles não amaram a verdade que eles conheceram. Eles não introduziram essa verdade na vida. Era apenas um conhecimento teórico. E isso não é suficiente. A verdade precisa ser colocada em prática. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu seja um grande estudioso e eu estude todas as línguas que foram escritas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e eu saiba de cor várias palavras no grego, no hebraico, e sou um grande conhecedor. Mas, naquilo que Deus já traduziu para mim no português, eu não obedeço. O que diz a Escritura então para mim? 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um símbolo que retine, como um sino que soa. Então, se eu apenas tenho um conhecimento teórico, se eu não introduzo a verdade em minha vida, observe que é exatamente isso que diz aqui em 2 Tessalonicenses. Eles não tiveram o amor da verdade. Então, o que nós precisamos é, de fato, buscar a verdade, indagar ao Senhor o que é a verdade. E só existe um que pode nos mostrar a verdade, que é o Espírito de Deus. Deus, através do seu Espírito, nos mostrará o que é a verdade. Não é o homem que nos mostrará o que é a verdade. Não são as minhas indagações, não são o meu intelecto, nada disso. É Deus, em sua palavra, através do Espírito. Que eu e você possamos buscar a verdade como a tesouros escondidos no verdadeiro caminho, que é pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Há uma necessidade urgente do Espírito Santo. É Ele quem traz a chuva serôdia. É Ele quem traz a chuva temporã. É Ele que nos guia na verdade. Mas quão pouco se fala do Espírito Santo. Quão pouco se ora pedindo a Deus a ajuda do Espírito Santo para o entendimento das Escrituras. Mas que o caminho da verdade se fique claro diante de mim, diante de você que está assistindo esse vídeo, que não vai ser por outros métodos, senão pela palavra de Deus e pela oração, pedindo ao Espírito Santo que ilumine nosso entendimento, porque assim como o Espírito Santo perscruta as coisas de Deus, ele também perscruta o nosso entendimento, o nosso ser, e ele sabe como explicar verdadeiramente a cada um o que é a verdade. E que você seja ensinado por Deus, e que se cumpra a palavra de Deus em sua vida que diz: e serão todos ensinados por Deus. Que você faça parte dessas pessoas que serão ensinadas por Deus e que você introduza essa verdade na sua vida. Que não seja apenas teoria, mas que seja prática em todos os dias da sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Oremos juntos nesse final. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez lhe agradecemos. Pedimos ao Senhor a tua ajuda, o teu amparo. Pedimos que o Senhor, Pai, nos habilite a entender o que é a verdade. Nos mostra, Senhor, através do teu Espírito. Ó Senhor Jesus, cumpre a tua promessa em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a buscar mais a tua verdade, a tua palavra.
e que possamos chegar, Senhor, até a verdade, porque somente a verdade, Senhor, pode nos salvar. Senhor, um pouquinho só de erro, Pai, já é suficiente para nos tirar, Senhor, das mansões celestiais. Por isso, Senhor, nos conduz até a verdadeira mensagem, até a verdade de fato, Senhor, como ela é em Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.